E esse reconhecimento foi importante para a sua busca de uma vigilância, de buscar socorro mesmo efetivo? Com certeza, porque eu desde sempre que eu comecei a ouvir falar em dependência química, ou algum tratamento, ou alcoólicos anônimos, ou narcóticos anônimos, quando eu ouvia aquilo me incomodava. Se me incomodava porque eu tinha problema, mas, assim, mas eu assim, não assumia isso. Acho que uma questão de... Não é nem a vergonha, sabe? Eu acho que é uma questão de orgulho. Tipo, eu não sou doente, por que eu tenho uma doença, né? Só que nada mais é do que igual a um câncer, igual a qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outra doença. E é tratável, né? Não tem cura, mas é tratável. E eu já fiz 3 tratamentos. Esse é o 4. E até então eu nunca havia me colocado assim, não, eu tenho um problema... com dependência química, sabe? Então, assim, eu nunca colocava. Então, pra mim, passava, assim, direto. E a maioria dos tratamentos são baseados em quê? Em passos, né, de AA, de NA, do próprio uso. Então, eu ficava lá 500 anos sem falar de uso nenhum, porque eu não via que aquilo era um problema. Então, passava. E a partir do momento que eu acho que eu tive que assim, me ver sem saída, sabe? Sem saída, mas assim, porque eu não me suportava mais. Não era assim, meu pai de chegar e falar assim, olha, minha filha, você me esquece, minha mãe, ela me esquece. E não foi, eu não me aguentava mais. Então, chegou uma hora que eu tive que me render, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. Bem, exatamente este é um momento crucial na vida de um paciente. Doutora Cláudia, nós estamos para chamar o próximo intervalo, mas eu gostaria de repercutir junto aos nossos convidados, psicólogos, 2 psicólogos e o psiquiatra, este depoimento. Primeiramente com a doutora Cleusa aqui. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o depoimento da Aline, assim, como começa cedo a dependência química aos 15 anos, na adolescência a mulher tem mais crises de ansiedade, de tristeza, ideação suicida, então recorrer ao álcool facilita com que ela vá buscando cada vez mais frequentemente isso, os problemas familiares associados, que é muito comum, né, na história de toda mulher dependente química, os transtornos psiquiátricos, mas o mais importante, assim, dela ter reconhecido, né, que o álcool ou que a cocaína estivesse trazendo prejuízos à sua vida, porque a negação é a primeira reação do dependente químico, de achar que não é tão sério assim, que todo mundo bebe, que o que ele faz, né, é comum, ele passa a conviver com pessoas que faz uso, então passa a banalizar, e enfrentar essa resistência, essa negação, para aceitar que tem uma doença e que é impotente perante, né, essa doença e que precisa de ajuda, seja de um grupo de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, ou de um profissional, de um psiquiatra, montar uma rede de proteção, né, em torno para que possa compreender a doença, aceitar a doença e aí sim começar o processo de recuperação, que são os primeiros passos para aprender a lidar consigo mesmo, né? Então, quando a pessoa para de usar drogas, ela começa um outro momento da vida, é um renascimento, porque ela vai ter que aprender tudo de novo, vai ter que mudar o estilo de vida, encontrar novos amigos, reorganizar a família, fazer novas escolhas. E com a mulher isso é muito mais delicado, porque a pressão social, o estigma social sobre a dependência química da mulher é muito maior do que nos homens. E nesse momento a família é muito importante. A família é muito importante. Bem, nós vamos ao intervalo, mas já em seguida eu gostaria da opinião aqui em nosso programa do doutor André Astetti, psiquiatra, e também do Vasco Carneiro, psicólogo, que estão aqui no programa. Como combater a dependência química entre as mulheres? Participe do nosso programa pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Depois do intervalo, vamos também responder às questões dos nossos telespectadores. Voltamos em instantes. Aguarde. Amigo da Paraná Educativa, como o organismo feminino reage às drogas? Como reconhecer se você é ou não uma dependente química? É o tema do Com a Palavra de hoje. Participe do programa, mande seu e-mail, seu comentário, dirima sua dúvida pelo nosso 0800 643 7555
ou nosso endereço eletrônico com a palavra @rtve.pr.gov.br. Rapidamente, então, o depoimento, a análise do psiquiatra Dr. André Astetti e também do Dr. Vasco. Primeiro com o Dr. André, por favor. Acho que pegando um gancho no que está sendo discutido agora há pouco, uma das coisas mais notórias, né, assim, que acho que cria muitos mitos em relação ao tratamento da dependência, a dificuldade de se convencer a pessoa a fazer a dependência, é a respeito da ambivalência, né? Às vezes as pessoas ficam, digamos, bastante desgastadas porque uma pessoa demora a reconhecer que precisa de tratamento, ou diante mesmo de evidências difíceis de negar, né, de que as coisas não vão bem, acaba tendo resistência a aderir ao tratamento ou faz isso de uma maneira não completa, mas é muito mais compreensível do que se imagina. Na verdade, a ambivalência ela não vem da imaturidade necessária, né, necessariamente da pessoa. Os sacrifícios envolvidos em abandonar a dependência também são imensos. Não existe um terreno de rosas logo depois que você para. Você vai precisar fazer muitas coisas que vão minimizar os seus riscos. Só para dar uma ideia do que significa isso. Um dos grandes fatores de manutenção no contato com a substância são os contatos sociais. Agora, essas pessoas são os melhores amigos. São as pessoas que são os testemunhos da história dessa pessoa. São pessoas com quem ela compartilha aspectos muito íntimos da sua vida. Romper com essas pessoas é muito difícil, como seria muito difícil para qualquer pessoa que tivesse que romper com todo o seu círculo social. Então, a ambivalência ela não é uma fraqueza de caráter, é uma característica intrínseca de qualquer pessoa que tem que mudar muito, né? Okay. Outro aspecto que eu acho que rapidamente a gente pode comentar é em relação aos potenciais preventivos que a gente tem no momento que a gente enfoca certos fatores de risco. Primeiro, a gente já comentou aqui sobre a possibilidade de patologias que podem ser diagnosticadas mais cedo, por exemplo, transtornos ansiosos, né? Ansiedade generalizada, ansiedade social, que devidamente informada a população pode criar essa condição de abordagem mais precoce, mais eficiente e evitar a comorbidade, a complicação tardia no abuso da substância. Agora tem um outro fator que é um fator mais social, que é em relação ao estilo realmente de hábitos lúdicos e sociais. As mulheres estão hoje usando mais bebida, não é porque elas estão com mais crises existenciais que as mulheres do passado. Aliás, crise existencial, na minha opinião, não é porta de entrada para a dependência. Isso é um mito, né? O que mais favorece a dependência na nossa cultura são os hábitos lúdicos. As mulheres hoje se divertem bebendo. Isso abriu as portas para a exposição ao risco, né, da dependência, como era para os homens. Tem propaganda, né, André, incentivando. Até eu tenho uma recente aí que estimula, né, e associa, né, a desinibição, a sexualidade, né, a conquista. É essa cultura que se faz na diversão, provavelmente, que está na raiz da nossa epidemia de dependência. Aline. Sobre essa mudança de hábitos que ele falou, eu sou de Petrópolis, do Rio de Janeiro, me mudei para Curitiba. Sozinha, não vim com os meus pais, com ninguém, sabe? Eu vim pra me tratar e tô fazendo minha vida novamente aqui, sabe? Tudo de novo, começando tudo do zero. Sim. Que foi meio drástico de tentar, de alguma forma, manejar fatores de risco, né? Talvez não tenha sido a única razão da tua mudança, mas, de certa forma, muitas pessoas escolhem isso, então você está confirmando isso. E é difícil, isso é um sacrifício imenso. Sim. Dr. Vasco, por favor. Eu gostaria de falar também, a gente está sentando muito na negação, existe, na projeção, mecanismos psicanalíticos, mas também assim tem na doença uma alteridade presente, que é o desejo de cura, né? Quer dizer assim, então a gente vê que quando eu vi pela primeira vez uma pessoa falar, felizmente eu sou um usuário, não que eu estivesse estimulando aquela pessoa, mas ela cresceu com aquilo. Cada vez que ela recai, ela aprende uma parte da sua personalidade, entendeu? Então está implícito no processo de adoecimento uma parte da vida. Não temos que deixar de ver isso também, né? Porque senão a gente fica só nessa questão da doença, mas tem uma pessoa que se enriquece, ela conflita com o seu núcleo familiar, então leva um crescimento a esse processo de adoecimento também, né? Então essa visão, a gente às vezes se esquece disso. Você ia dizer alguma coisa, Aline? Aline. Porque eu hoje em dia, sabe, eu dou assim, graças a Deus por ser uma dependente química, por ter passado por tudo que eu passei na minha vida, porque com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Enriqueceu a tua vida, com Aline. certeza, muita coisa, sabe? Bem. Existe um lado bom, sim. Agora, com a palavra, o nosso telespectador que mandou aqui, temos perguntas e muitas. O tema realmente chama muito a atenção da nossa sociedade. Temos que responder no mínimo uma em cada minuto, para dar tempo. Ederaldo Júnior, locutor, em Rosário do Oeste, Mato Grosso, pergunta: existe uma média de idade em que as mulheres começam a ser dependentes químicas? Não tem uma média. E quanto mais cedo,
o tratamento muda em função da idade? Quanto mais cedo a pessoa começar a fazer o uso, e normalmente o álcool é a porta de entrada, Sim. mais rapidamente ela irá desenvolver a doença. Né? Sim. O que nós temos de dado é que a mulher desenvolve a dependência